A muralha da China carrega consigo muitas sombras do passado, incluindo o destino de seus construtores, frequentemente envolto em mitos. Apesar de a lenda sobre trabalhadores emparedados na muralha fascinar e assustar, os historiadores afirmam categoricamente: isso é apenas folclore. A escala real das perdas não impressiona menos. Durante a construção, morreram de 2 a 3 milhões de pessoas. Eles não se dissolveram na muralha, mas foram enterrados ao longo dela, formando o maior cemitério da Terra. O trabalho era realmente infernalmente pesado. Soldados, prisioneiros e trabalhadores comuns participaram da construção da muralha, com intervalos e muitas vezes suportando cargas inimagináveis. A construção continuou por vários séculos, começando no período da dinastia Qin, passando pela era Han e até a dinastia Ming, quando a muralha adquiriu sua aparência atual. Todos esses fatos sobre as inúmeras vítimas e os esforços inacreditáveis daquela época ajudam a entender não apenas a grandiosidade da construção, mas também o preço que os construtores pagaram. E a seguir, vamos nos debruçar sobre uma história não menos surpreendente sobre criaturas que, supostamente, emergem das sombras à noite junto a esses antigos muros. É surpreendente, mas a Grande Muralha da China, que se estende por impressionantes 13 mil milhas, não é de forma alguma uma cerca de pedra monolítica. É um complexo sistema de fortificações, repleto de uma variedade de materiais, de argila e tijolos a bastiões de pedra e estruturas de madeira, que foi construído com o árduo trabalho de centenas de milhares de pessoas. Entre a riqueza de lendas que envolvem esse monumento, destaca-se a trágica história de Meng Jiannu. Segundo a lenda, essa mulher chorou amargamente pelo marido falecido, que morreu entre os construtores da muralha. Dizem que a força de sua dor provocou o desabamento de uma parte da fortificação, simbolizando o destino difícil dos trabalhadores. Essa história de desespero e dos sacrifícios feitos pela muralha ainda hoje causa arrepios em quem a ouve. Embora as lendas sobre espíritos de guerreiros vagando ao longo da Grande Muralha não estejam tão enraizadas no folclore chinês, elas continuam a alimentar a imaginação dos amantes do misticismo. Essas histórias, embora não comprovadas, acrescentam uma aura mística à antiga construção, ressaltando sua influência na cultura e na história do povo. Como uma aura mágica paira sobre a lenda da construção, com a adição de soluções mágicas e rituais de sacrifício. Mas os historiadores rejeitam categoricamente quaisquer mitos desse tipo, apontando que a argamassa era feita de farinha de arroz, e não de ossos e magia. Os cientistas avançaram na revelação dos segredos da construção? Essas questões deixaremos para discussões futuras. Os engenheiros da antiguidade, ao longo dos séculos e através da troca de dinastias, demonstraram soluções de engenharia surpreendentes, garantindo a resistência e a grandiosidade da muralha em condições praticamente impossíveis. No horizonte, já surgem novos enigmas surpreendentes. Construída sem o uso de tecnologias modernas, a Grande Muralha da China foi por si só uma maravilha da engenharia daquela época. Os antigos mestres chineses utilizavam algumas das técnicas de construção mais avançadas de sua época, que podem ser consideradas verdadeiros milagres da engenharia. Uma dessas tecnologias era a mistura de arroz cozido e cal apagada. Esses materiais, utilizados durante o reinado da dinastia Ming, proporcionavam uma resistência surpreendente à argamassa. A construção da muralha levou vários séculos e envolveu uma quantidade colossal de trabalhadores. Até 2 milhões de soldados, camponeses e prisioneiros, muitos dos quais morreram devido às condições insuportáveis de trabalho e doenças. Os antigos engenheiros chineses usaram os recursos disponíveis e a experiência coletiva para criar essa grandiosa estrutura. O trabalho árduo, assim como o uso de métodos construtivos com tijolos, pedras e terra compactada, ajudaram a muralha a resistir ao longo dos séculos. O enorme número de trabalhadores e a cuidadosa organização do trabalho permitiram construir a muralha através de cadeias montanhosas difíceis e planícies pantanosas. Os arquitetos usavam a paisagem natural como parte das fortificações defensivas, o que permitia que a muralha se integrasse organicamente ao ambiente e servisse como um escudo confiável ao longo dos séculos. Lendas e mistérios sempre cercaram a muralha, incluindo histórias sobre passagens subterrâneas secretas. Embora esses mitos populares despertem interesse, não há nenhuma evidência científica que comprove a existência de extensas redes subterrâneas sob a muralha. No entanto, são justamente essas histórias surpreendentes e místicas que continuam a instigar a imaginação, levando-nos a pensar sobre quais outros segredos esse monumento da civilização antiga ainda esconde. Vamos olhar para o passado e compreender a influência da muralha no cenário político da história mundial, desvendando seu papel nos jogos estratégicos das grandes potências. As lendas mais íntimas da Grande Muralha da China podem nos levar a fantasias sobre túneis secretos, ganhos ocultos e segredos fugidios sob a aparência pacífica dessa grandiosa construção. Embora não haja provas substanciais da existência de uma vasta rede subterrânea, túneis isolados encontrados na década de 1970 que conectavam algumas partes da muralha intrigam tanto pesquisadores quanto pessoas comuns.
Esses túneis, embora não representem uma realização arquitetônica de grande escala, poderiam ter sido usados para o deslocamento furtivo de soldados ou para o armazenamento de pequenos suprimentos em pontos mais vulneráveis das curvas da linha de defesa. A realidade, no entanto, difere dos mitos. A principal função da muralha era a proteção e contenção, e toda a sua grandiosidade está concentrada acima do solo. As informações sobre o moderno complexo de túneis subterrâneos, chamado de Nova Grande Muralha Subterrânea da China, não estão relacionadas à construção histórica. Esse projeto secreto, surgido na era da Guerra Fria, serve para proteger estratégias modernas de defesa e não possui continuidade histórica com as antigas fortificações. Os antigos engenheiros utilizavam elementos naturais para garantir a estabilidade e a inexpugnabilidade da muralha. Pedra, terra compactada e tijolo, esses são os materiais com os quais foi traçada essa linha milenar de defesa. E pequenas cavernas e túneis simples talvez não fossem segredo, mas seu propósito muitas vezes foi interpretado erroneamente através da lente dos mitos. No entanto, a aura misteriosa que envolve a muralha e essas descobertas não deixa de inspirar e provocar reflexões. Agora, vamos nos transportar para os acontecimentos em que a muralha se tornou não apenas um símbolo, mas também participante de grandes feitos e intrigas históricas, mudando a história de grandes impérios e civilizações. A Grande Muralha da China é uma das mais significativas estruturas defensivas da história mundial, tendo desempenhado um papel importante não apenas na estratégia militar, mas também nas relações internacionais desde a antiguidade. Ao contrário da opinião comum sobre seu uso no comércio, sua principal finalidade era proteger contra as incursões dos nômades. As autoridades do Império Chinês conseguiam criar ao redor da muralha uma espécie de barreira psicológica, bloqueando o caminho dos agressores e sobre a qual eram travadas discussões internacionais. Essa grandiosa estrutura simbolizava não apenas a proteção contra ameaças externas, mas também o fortalecimento da estabilidade interna. Cada tijolo colocado nesta muralha por diferentes dinastias carregava em si histórias de luta e vitória da civilização chinesa. A construção da muralha, iniciada na época da dinastia Qin, continuou ao longo dos séculos, sendo conduzida por várias dinastias como Han e Ming. Ao longo dessa longa história, a muralha nem sempre serviu como símbolo de união, mas separava nômades e povos sedentários, protegendo os interesses vitais da elite chinesa. Também não se pode ignorar o papel da muralha em limitar o acesso e o movimento de pessoas e mercadorias, servindo como uma espécie de barreira entre diferentes culturas e povos. Embora não tenha sido uma grande artéria comercial, de fato alguns mercados prosperaram em suas proximidades. Mas as próprias linhas defensivas ainda eram destinadas mais à proteção do que ao comércio. Imagens místicas e lendas que cercam a muralha da China inspiraram gerações, desde antigos cronistas até estudiosos modernos. Embora possam se basear no folclore, a realidade dessas histórias sustentava a crença em sua proteção mágica. O nome do imperador que entrou para a história graças à construção dos primeiros trechos em grande escala da Grande Muralha da China é Qin Shi Huang. Sob seu governo, no terceiro século antes de nossa era, a história chinesa ganhou uma nova face. Ele concebeu a muralha como uma construção majestosa, capaz de proteger as fronteiras do império contra as tribos nômades que ameaçavam constantemente pelo norte. Existem lendas sobre uma antiga maldição supostamente lançada durante a construção, mas isso não passa de histórias curiosas, entrelaçadas com a abundância de mitos que acompanham cada pedra desse grandioso projeto. Não existem evidências históricas reais que confirmem o uso de práticas ocultas ou o lançamento de uma maldição mística. No entanto, essas histórias enriquecem o patrimônio cultural e deixam um terreno fértil para a imaginação. Falando em vítimas, não se pode deixar de mencionar os sofrimentos humanos inacreditáveis que acompanharam a construção da muralha. Ao longo dos séculos, milhares de trabalhadores, cujos números chegam a mais de 1 milhão, morreram enfrentando condições de trabalho inimagináveis. Um grande sacrifício em nome da segurança coletiva e do grandioso sonho imperial. Apesar de a muralha ser frequentemente retratada como uma barreira intransponível, sua real eficácia foi muitas vezes questionada. Ao longo da história, ela serviu como símbolo de proteção e parte de sistemas complexos de sinalização, mas foi repetidamente violada e atravessada por inimigos. Cada vez que novas dinastias ou conquistadores adicionavam novas seções à construção, a muralha se transformava, ganhando novas funções. Tragédias ou cataclismos modernos, associados à chamada maldição, também pertencem ao campo das lendas populares. Não existem evidências históricas que confirmem a existência de tais conexões. Mas isso só acrescenta um charme esotérico à muralha, mantendo-nos na expectativa de novos mistérios escondidos atrás de suas pedras antigas. No entanto, deixando de lado o misticismo, não podemos esquecer das pessoas que tornaram as muralhas realidade e daqueles que sacrificaram seu futuro pelos ideais de um grande passado. Suas histórias certamente revelaremos ao continuarmos a jornada através dos séculos deste monumento histórico único.
A grandiosidade da Grande Muralha da China foi construída não apenas por seu comprimento e vistas majestosas, mas também pelo trabalho de inúmeras pessoas que deixaram sua marca em suas pedras. Embora não conheçamos os nomes da maioria dos trabalhadores e soldados que dedicaram suas vidas à sua construção, sua contribuição anônima está para sempre gravada na história. A construção da muralha continuou por séculos, começando na época dos reinos combatentes, no terceiro século antes de nossa era, e atingiu seu auge durante a dinastia Ming. Entre os construtores estavam escravos, soldados e prisioneiros de guerra. Seus esforços em grande parte determinavam o ritmo da construção da muralha, que foi concebida como proteção contra as tribos nômades Xiongnu e outros inimigos que ameaçavam as fronteiras do Império Chinês. Foram essas pessoas, muitas vezes contra a própria vontade, que criaram um dos pontos turísticos mais reconhecidos do mundo. As condições de trabalho eram tão severas que milhares não retornaram para suas famílias. O mito sobre corpos enterrados na muralha surgiu devido às enormes perdas, mas não foi confirmado por dados arqueológicos. Enquanto isso, o objetivo da muralha não era apenas servir como uma barreira física, mas também como uma construção estratégica. Torres de vigia, sistemas de sinalização com fogo e fumaça, tudo isso fazia da muralha da China uma solução de engenharia avançada para sua época, planejada nos mínimos detalhes. Embora as mulheres raramente participassem da construção, seu papel era mantido como guardiãs do lar e amadas daqueles que trabalhavam nesses blocos de pedra. O caminho desses heróis esquecidos e heroínas discretas lançou as bases para que a muralha se tornasse não apenas uma barreira, mas também um símbolo da cultura chinesa e de uma tática militar sofisticada. Sabendo o quanto cada detalhe era importante em sua construção, cada história seguinte adquire novos matizes. Vamos ver como essa antiga fronteira protegeu os limites imperiais e se tornou fonte de criatividade e inspiração na cultura. As estratégias militares empregadas na Grande Muralha da China realmente impressionam por sua escala e inovação. Essa poderosa estrutura, que se estende por vastidões sem fim, impressiona por seu potencial engenheiro e estratégico. As torres de sinalização, localizadas a cada 10 milhas uma da outra, usavam fogo e fumaça para transmitir mensagens de alerta. Dependendo da quantidade de colunas de fumaça ou luzes de sinalização, as guarnições podiam avaliar o tamanho da força inimiga, o que permitia mobilizar rapidamente a defesa. Ao contrário dos estereótipos populares, a muralha não era um bastião contínuo de pedra. Ela era uma combinação engenhosa de terra compactada, tijolos e pedra. Essa grandiosa construção foi desenvolvida ativamente por várias dinastias desde o terceiro século a.C., sob Qin Shi Huang, e continuou por quase 20 séculos, atingindo seu auge cultural durante a dinastia Ming, do século 13 ao 17. Posteriormente, com a chegada da dinastia Qing, a muralha começou gradualmente a entrar em decadência. Nos pontos-chave ao longo da muralha foram construídos portões de até 12 metros, que eram reforçados por poderosas guarnições e serviam como centros de controle do comércio e do movimento. Esses portões não apenas controlavam o caminho, mas também direcionavam os fluxos das rotas comerciais. A ambição da estrutura militar da muralha é confirmada pelo seu aproveitamento do relevo terrestre. Passagens estreitas e trilhas ocultas tornaram-se partes de um engenhoso sistema defensivo, conveniente para a vigilância. Durante a dinastia Ming, também foram implementados sinais de pólvora, fogos de artifício e cornetas que reforçavam a comunicação entre as guarnições. As lendas que cercam a muralha a envolvem em uma aura mística. No entanto, é importante lembrar que muitas dessas histórias são fruto da imaginação popular, enquanto a muralha é real e verdadeiramente impressionante por si só. Sua combinação de tecnologias defensivas e caráter inexpugnável inspira gerações, e a história de seus defensores continua viva, assim como o próprio projeto, que nos deixa um legado de tempo, arte e engenharia. A história e os mistérios desta maravilha arquitetônica continuam a encantar mentes curiosas até os dias de hoje. Vamos nos aprofundar e descobrir quais novos artefatos foram recentemente encontrados, revelando ainda mais segredos fascinantes. As últimas pesquisas arqueológicas na província chinesa de Shandong fizeram uma descoberta surpreendente. Algumas partes da Grande Muralha da China começaram a ser construídas já no século XI a.C., 300 anos antes do que se pensava. Isso muda nossa compreensão sobre o período de sua construção, tornando sua idade superior a 2.500 anos. Essa descoberta destaca a longa e fascinante história da muralha, construída pela dinastia Zhou. Durante as escavações, foram encontrados não apenas ferramentas de trabalho e cerâmica, mas também grandes estruturas de terra, estradas, fundações de moradias e trincheiras. Esses artefatos indicam a existência de extensos acampamentos e guarnições ao longo da muralha. Os assentamentos residenciais identificados pelos arqueólogos confirmam a importância estratégica dessa construção, tornando-se parte de uma grande rede de fortificações que sustentava o poder defensivo. As concepções tradicionais sobre a muralha como uma barreira intransponível contra inimigos se ampliam um pouco, pois, além de proteção, ela cumpria diversas funções, desde o controle da migração até o fortalecimento das fronteiras. Para prevenir invasões e garantir a segurança de seus impérios, as dinastias usavam a muralha como símbolo de seu poder e capacidade de mobilizar recursos.
Métodos modernos de pesquisa, incluindo datação por carbono 14, luminescência opticamente estimulada e análise de amostras de fitólitos, permitem investigar detalhadamente a idade e as etapas de construção da muralha. Esses métodos avançados lançam uma nova luz sobre o papel multifacetado da muralha na história mundial. Considerando que a extensão da muralha ultrapassa 21 mil quilômetros, é importante compreender seu significado não apenas como uma fronteira física, mas também como um símbolo cultural que, ao longo dos séculos, moldou a interação entre civilizações. A verdadeira contribuição do progresso científico moderno ajuda a desvendar o véu de mistérios ocultos por trás das pedras antigas. E continuaremos a revelar como as tecnologias de hoje nos transportam para as profundezas dos séculos, decifrando os enigmas deste monumento incompreensível. As tecnologias do século XXI trouxeram inúmeras inovações para o estudo da Grande Muralha da China, mas nem todos os métodos são voltados exclusivamente para pesquisas científicas. Na China moderna, os drones desempenham não apenas o papel de auxiliares em situações de emergência e atividades turísticas, mas também proporcionam shows organizados de flash mob, criando apresentações visuais impressionantes no céu noturno. Essas performances artísticas, que estabelecem recordes mundiais, destacam o significado cultural da muralha. A tecnologia de escaneamento 3D e as reconstruções virtuais estão se desenvolvendo ativamente, ajudando os arqueólogos a recriar o esplendor perdido de construções históricas, como a Grande Muralha da China. Embora esses métodos ainda não sejam amplamente utilizados para o estudo detalhado de cada uma de suas pedras, eles abrem perspectivas para uma investigação mais profunda de sua aparência histórica. Seria interessante realizar pesquisas hipotéticas de estruturas subterrâneas usando georradar para verificar antigos mitos sobre a existência de passagens ocultas. Tais ideias permanecem no campo das suposições, aumentando a intriga e despertando o interesse dos cientistas por possíveis descobertas. Os sistemas de navegação por satélite e as tecnologias GIS aprofundam significativamente nossa compreensão da estratégia e do significado militar da muralha, analisando rotas de migração e fortificações ao longo de suas linhas. Isso confirma o papel estratégico da muralha, não apenas como uma estrutura defensiva, mas também como um símbolo de poder e controle. Cada uma dessas tecnologias traz novas oportunidades para desvendar antigos mistérios, ajudando a focar na importância histórica da muralha e em sua influência na cultura global. Elas também levantam questões sobre como o passado se conecta com o presente, levando-nos a refletir sobre o futuro das pesquisas arqueológicas. Mas nem todos os mitos antigos estão ligados apenas a segredos de engenharia. Chegou a hora de entender como, na arte e na cultura, a Grande Muralha da China continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração e lendas. A Grande Muralha da China, erguendo-se como uma testemunha silenciosa dos séculos, não apenas protegeu as fronteiras do império, mas também inspirou geração após geração a feitos criativos. Ao longo de toda a história chinesa, ela se tornou musa para poetas e escritores, simbolizando a resistência e a força moral do povo. Sua presença imponente nas vastidões chinesas personificava o poder e permanecia como parte significativa do código cultural. No folclore chinês, a muralha se entrelaça com lendas sobre pessoas corajosas e seus feitos. As lendas populares frequentemente abordavam a dureza do trabalho enfrentado pelos construtores e os horrores que eles vivenciaram, o que se refletia em temas de denúncia ou na expressão de lamento. No entanto, esses momentos eram mais um reflexo da memória popular do que um testemunho da história oficial. Na cultura ocidental, a muralha adquiriu um significado simbólico, representando uma barreira entre mundos e horizontes lendários do passado. Na era do romantismo, artistas e escritores europeus ficaram fascinados por sua grandiosidade, vendo nela a personificação do heroísmo e do tempo. Os motivos da muralha aparecem repetidamente em obras nas quais ela se torna uma alegoria das provações enfrentadas e do poder humano. A cultura de massa contemporânea também não ficou de fora. Filmes e videogames utilizam a muralha, acrescentando-lhe uma aura de mistério e dramaticidade. Ela se tornou uma espécie de ponte entre o mito e a fantasia, entrelaçando-se em enredos que, embora distantes da verdade histórica, atraem pelo seu charme e mistério. As lendas que cercam a Grande Muralha ressaltam seu significado cultural e sua ambiguidade. Mas é importante lembrar que seu objetivo principal sempre foi a defesa. As torres de vigia, posicionadas a cada 15 milhas, eram usadas para transmitir sinais por meio de fogo e fumaça, permitindo mobilizar as forças a tempo e repelir o perigo. A muralha também desempenhou um papel importante na regulação das rotas comerciais, conectando-se à Rota da Seda e demonstrando seu significado estratégico tanto em tempos de guerra quanto de paz. Cada época escreveu sua própria página na história da Grande Muralha, deixando-nos não apenas um legado arquitetônico, mas também uma riqueza cultural multifacetada. Em conclusão, é preciso reconhecer, entre lendas e realidade, o que está oculto por trás de suas pedras antigas continua a atrair o interesse de pesquisadores e oferece cada vez mais facetas para estudo.